Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que começou a preparação para a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, recém empatou com o Central Córdoba pela Libertadores da América e já virou canhão pensando no Campeonato Brasileiro. E tem informações importantes sobre o Super Mundial de Clubes. O Flamengo está movimentando o mercado da bola pensando em reforçar a equipe, buscando novos reforços, como por exemplo o jogador Jorginho está muito próximo de vestir a camisa do Flamengo. E o João Félix, hein? Tem jornalista notificando de que o Flamengo havia desistido da negociação, mas não. O Flamengo não desistiu da negociação do jogador João Félix. E vamos aqui analisar o João Guilherme, tem o Vene Casagrande falando aí sobre as informações do Flamengo, pensando aí na próxima partida contra o Bahia e no Super Mundial de Clubes. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você assiste nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Brasília, Goiás, Tocantins, Alagoas, Piauí, Maranhão. Põe o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Créditos, canal João Guilherme, Vene Casagrande, bora pras notícias do Flamengo. PRF, Vermelho e Preto, Clube de Regatas do Flamengo, né? Muito mais do que um clube. Origem, né, no mar, em regatas, se tornou um gigante no futebol, mas um clube poliesportivo, um clube em que existem 10 modalidades olímpicas, um clube extremamente tradicional e que tem a maior torcida do mundo, né? São mais de 50 milhões já, né? Se você pegar as pesquisas mais recentes. O Flamengo, ele é uma religião. E eu estou tendo o privilégio de, há 1 mês e 3 semanas, fazer parte do Flamengo. Eu estou na Flamengo TV. E estou, de fato, agora conhecendo o que é o Flamengo. Porque o Flamengo de fora é uma coisa, mas quem está dentro do Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo, trabalhando no Flamengo, sente efetivamente a grandeza desse clube. E em tão pouco tempo eu já posso dizer e confirmar o que Oscar Schmidt falou uma vez. Jogar no Flamengo não é para qualquer um. Não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. É muito difícil, gente. Kleber Xavier, que agora está no Santos, foi auxiliar do Tite durante muitos anos, ele declarou recentemente que a maior pressão que ele já sentiu no futebol foi no Flamengo. Maior do que na seleção brasileira, maior do que no Corinthians. E o Flamengo vive um momento da pressão negativa, porque é tudo muito intenso. Se está ganhando, é maravilhoso. Se está perdendo, é tudo horrível. E o Flamengo está nesse momento. O Flamengo se colocou numa situação muito delicada na Libertadores da América e o Felipe Luiz está sendo chamado por boa parte da torcida de estagiário. Só que essa torcida, há 2 meses, 60 dias, ali por volta de fevereiro, início de março, morria de medo do Felipe Luiz sair do Flamengo e ser convidado para dirigir a seleção brasileira. Eu mesmo gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso, que achava que ele não ia naquele momento, porque esse ano é um ano fundamental de consolidação da carreira do Felipe Luiz como treinador de futebol. Pois é, perceberam como é que é? É isso, gente. As coisas mudam muito rapidamente. Por isso, o Flamengo é diferente e, de fato, não é para qualquer um. E o que eu quero dizer, agora ter com mais propriedade dentro do Flamengo, é que isso aí, muitas vezes, é o maior adversário do Flamengo. Atrapalha o Flamengo. Vamos pegar um recorte recente, que é um recorte muito vitorioso, a partir de Jorge Jesus. Jorge Jesus foi embora. A partir daí, o que aconteceu? O Flamengo, ele poucas vezes conseguiu se firmar com o treinador. Dorival obteve bastante sucesso, foi muito bem o Dorival, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, mas não continuou. Felipe Luiz, que agora está sendo muito criticado, técnico do Flamengo, e já ganhou Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Está numa situação muito delicada na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro é o 3º colocado a 2 pontos do líder. Mas falando dos outros que passaram pós-Jorge Jesus, Rogério Ceni, que hoje faz um grande trabalho no Bahia e é apontado por muitos como o treinador que mudou a história do Fortaleza, e com toda razão. Rogério Ceni
Ele foi o último treinador campeão brasileiro pelo Flamengo. Em 2020, já ganhou o título em 2021 por causa da pandemia. Brasileiro que hoje dá o que falar, mas que até o final do ano passado, a torcida do Flamengo reclamava. Porra, mas o Flamengo só se dedica às Copas e abandonou o Brasileirão? O Flamengo tem que vencer o Brasileirão? É inadmissível ficar tanto tempo sem ganhar a principal competição do país? Aí, recentemente, a nova diretoria fala o seguinte: o brasileiro é prioridade. Pronto, virou um inferno isso aí. Porra, mas como que é prioridade? Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e nós não vamos nos dedicar às Copas, e o tetra da Libertadores da América. O mesmo público que cobrava a falta de conquista no Campeonato Brasileiro há poucos meses. Então, estão percebendo a diferença? Por isso que eu citei o Rogério Ceni. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira, passagem curtíssima no Flamengo, foi mal, não ganhou nada, perdeu tudo, fez um bom trabalho no Corinthians, chegou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, quase foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, nos pênaltis no Maracanã. Vitor Pereira hoje é um cara que está badaladíssimo na Premier League, o principal campeonato do planeta Terra no futebol de países. No Wolverhampton ele está. Ele saiu do Flamengo como um péssimo treinador, horroroso, e não deu certo aqui. Mas o tempo está provando que ele não é horroroso. Pelo contrário, o Flamengo é que é muito difícil. Não é para qualquer um trabalhar no Flamengo. Jorge Sampaoli, o melhor treinador que a seleção do Chile já teve, ganhou Copa América, levou o Chile às 8º de final de uma Copa do Mundo que quase eliminou o Brasil, fez um trabalho espetacular no Santos Futebol Clube, fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, no Flamengo. Começou até bem, mas vieram situações, crises, resultados, brigas, não deu certo, partiu, foi embora. Renato Gaúcho teve um início de trabalho espetacular, grandes goleadas, vitórias em sequência, levou o time à final da Libertadores da América, perdeu, mas saiu do Flamengo também como um treinador ultrapassado, caiu no degrau ali da sua carreira, ficou um tempo fora, depois retomou, foi para o Grêmio e hoje está no Fluminense. Então, de fato, minha gente, existem muitos exemplos. Tite, que a nação rubro-negra teve como alvo preferido nos últimos tempos. Aí. O Tite, gente, ele foi o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou títulos que ninguém conquistou com o Corinthians, Libertadores, Mundial. É um técnico experiente. Você pode questionar modelo de jogo do Tite e tal, mas é um treinador experiente com um currículo vasto. Trabalhou na seleção brasileira por 6 anos, dirigiu o Brasil em 2 Copas do Mundo, chegou ao Flamengo. Tinha tudo para dar certo, né? Até começou bem, mas deu errado. E todos nós sabemos por quê. A pressão chega num determinado momento que é incontrolável. E aí, mais um que foi sem dar certo no Flamengo. Então, dar certo no Flamengo, realmente você precisa conhecer muito o clube. Não é à toa que treinadores que foram jogadores do Flamengo e que iniciaram a carreira no clube, deram certo logo de cara. Carlinhos, Jaime de Almeida, Andrade, agora o Felipe Luiz. Por quê? Porque eles conhecem o Flamengo. E o Flamengo é diferente. Então o que eu quero dizer com isso tudo? Muita calma nessa hora. O Flamengo está em crise? Está. Mas ele perdeu 2 jogos esse ano, não está eliminado da Libertadores, só depende dele ganhar os 2 jogos contra a LDU e Tátira no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, ele está a 2 pontos do líder Palmeiras e estamos aí no início do campeonato, vamos para a 8ª rodada. E na Copa do Brasil, ele vai avançar diante do Botafogo da Paraíba para a fase de 8avas de final. Mas parece que o Flamengo, nesse momento, pela pressão que existe, porque é Flamengo, nenhum clube tem tanta gente torcendo a favor e também torcendo contra, e isso pesa como o Flamengo. Parece que o Flamengo está no fundo do poço e cavando para ir mais fundo, mas não é a realidade. Então, calma, porque no final de semana
vai enfrentar o Bahia. Se vencer o Bahia, eu ouvirei o seguinte: engrenou, hein? Olha, Super Mundial vem aí. Isso aqui é Flamengo. E eu te amo, Mengão. Estamos juntos. A torcida organizada, a Raça Rubro-Negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, emitiu um comunicado e uma imagem mostrando que o Clube de Regatas do Flamengo, o BEP, a torcida jovem do Flamengo e a Raça Rubro-Negra se reuniram na data de hoje, dia 8 de maio, para dar o pontapé inicial nas tratativas rumo ao retorno aos estádios. Os advogados Eduardo Benfica e Cliston Tylon representaram as torcidas. No lado do Flamengo, quem representou o Flamengo foi o dirigente Marcelo Conte. Então, em breve, aí a gente pode ver as torcidas organizadas retornando aos estádios e estão fazendo muita falta esses torcedores, o apoio deles. E, apesar do grande susto sofrido nessa madrugada, vocês sabem, o Rossi teve tentativa de assalto no carro dele, o carro dele acabou levando 4 tiros, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque o carro é blindado também. Ele foi treinar normalmente nessa quinta-feira, mesmo após o susto, e segundo pessoas do Flamengo, que apesar disso tudo, ele está tranquilo, não tá. Muita gente preocupada, será que agora ele vai querer sair do Flamengo? Não está nessa pegada, de verdade, está tranquilo, óbvio, é susto, os familiares ficam preocupados, mas não está nessa pegada de, eu vou embora do Flamengo. Não é isso. Muita gente me questionando, porque assim, super compreensível, eu me boto no lugar dele. Eu sou um cara que eu fico traumatizado fácil com isso aí. Por exemplo, tem rua no Rio de Janeiro que eu já fui assaltado, eu moro em Niterói, na época que eu usava muito ônibus, toda hora os ônibus eram assaltados. Cara, eu fico com medo de passar assim, me dá um certo receio, entendeu? Dá aquele gatilho. E o Flamengo soltou uma nota informando que por conta dessa situação envolvendo o Rossi e também outros atletas, eles vão rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais a proteção aos seus profissionais. Está certo, é isso, é sempre você tentar melhorar. Pessoal, falar em desembarque, o Jorginho já tem data para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Futuro reforço do Flamengo, repito, ele não assinou pré-contrato ainda. Quem disse isso, com todo respeito, não acabou noticiando de maneira correta, porque não é justo dizer isso, porque ele não assinou e nem vai assinar esse pré-contrato. Ele vai chegar e assinar o contrato logo direto, porque ele entende que se ele assinar um pré-contrato, entre aspas, está faltando respeito com o Arsenal. Existe isso nos bastidores da bola, galera. Assinar pré-contrato com outro clube é meio que você quebrar um protocolo interno, sabe? Digamos assim, um acordo de cavalheiros. Quando você faz isso, você está, entre aspas, desrespeitando a sua atual equipe, embora a lei permita isso, o atleta poder assinar um pré-contrato com outra equipe, faltando 6 meses para acabar o contrato dele. E o Jorginho, galera, entre ele e Flamengo está combinado o seguinte, que entre os dias 5 e 6 de junho, 4 dias antes de o Flamengo viajar aos Estados Unidos para o Super Mundial, ele vai se apresentar ao clube. Ele vai se casar no dia 2 de junho, o Flamengo vai dar 4 dias para ele curtir o casamento, lua de mel, ele se apresenta e o jogador viaja junto com a delegação para poder atuar no Super Mundial. Para mim é um baita reforço, embora fuja das características que o Flamengo está no mercado de olho. O Flamengo quer contratar jogador jovem, jogador que tem um bom histórico, uma experiência, rodado no bom sentido e com vigor físico. O Jorginho, ele já tem uma certa idade avançada, então foge desse perfil. Mas, independentemente disso, apesar da idade, o Jorginho tem totais condições de continuar rendendo, que é um cara atleta, de maneira literal na palavra, se cuida muito, família, enfim. Então é um jogador que foge desse perfil, mas é um jogador que vai agregar bastante. Inclusive, De La Cruz e Pulgar terão que abrir os olhos, porque o Jorginho chega para brigar pela titularidade. Não é titular, não chega a ser o titular, na minha concepção não, mas chega com status para brigar pela titularidade, sim. E por falar em perfil de jogador, um desses perfis aí que se encaixa nesses requisitos adotados pela diretoria é o João Félix. E com todo respeito ao GE.com, que noticiou nessa quinta-feira que o Flamengo desistiu, não, o Flamengo não desistiu. O Flamengo mantém a proposta a ele. Na verdade, o que tem o jogador ainda não assinou
e não acenou de maneira positiva que pode aceitar a proposta. A proposta está lá. Se o jogador pega o telefone, fala assim, ó, o José botou, eu quero jogar no Flamengo. Aí o Flamengo vai no Chelsea. Não é que o Flamengo desistiu. Óbvio, o Flamengo tem outros nomes, óbvio, conversa com outros staffs, com outros atletas, mas se o João Félix, repito, pega o celular e liga para o Flamengo e diz, quero jogar no Flamengo, o Flamengo vai para cima do Chelsea na hora. E não seria nenhum absurdo ele topar. É um cara, já falei, é um cara que, embora seja status de craque, que não deu certo lá na Europa, mas ele é um cara apaixonado pelo Brasil, o pai dele nasceu no Brasil, ele acompanha o futebol brasileiro, então não seria nenhum absurdo, mas é óbvio que depende de muitos fatores, não tem como dar certeza que ele será contratado. Agora vamos falar de bastidores do Flamengo nessa quinta-feira, após o vexame na Argentina, porque assim eu classifico o empate em 1-1 do Flamengo com o Central Córdoba. Vamos lá, foi um dia reapresentação na parte da tarde, mas José Boto e Felipe Luiz chegaram na parte da manhã ao CT Ninho do Urubu. O BAP, presidente do Flamengo, embora muita gente tenha dito isso em redes sociais e muita gente acaba acreditando, o BAP não foi ao CT. O BAP ele conversa com José Boto e com Felipe Luiz através de videoconferência, conversa, se reúne de maneira virtual e faz cobranças, obviamente. E o José Boto e Felipe Luiz se reuniram também. É óbvio que o José Boto é chefe do Felipe Luiz e todo mundo espera que um chefe cobre do Felipe Luiz de maneira pesada, bata na mesa, tem que melhorar. Não, a cobrança não é dessa maneira, mas eles se reuniram, obviamente, para tentar melhorar aquilo que não vem dando certo. E muita coisa não está dando mais certo. Talvez a convicção do Felipe Luiz precise melhorar, porque não adianta ele manter sempre a mesma convicção. Falei do Fernando Diniz no começo do vídeo, o Fernando Diniz é esse treinador que não perde a convicção dele. Certo ou errado, a gente não sabe, mas pelo visto vai mudar. E o Felipe Luiz, pelo visto, também algumas convicções ele não pretende mudar, embora ele esteja no começo da carreira dele. Mas cobranças foram feitas sim. Por exemplo, a pessoa me falou, deixa eu pegar aqui a conversa com a pessoa me falou aqui, Vene, José Boto e Felipe Luiz estão deixando o CT nesse momento, 8h36 da noite, ou seja, aqui no meu relógio 8h46, 10 minutos atrás, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eles estavam deixando o CT. Então, obviamente, estão pensando aí na sequência de jogos do Flamengo e, obviamente, eles se reuniram também. As pessoas me falaram que eles se reuniram para ter essa cobrança interna. Assim, teve essa cobrança. O Flamengo não pode passar esse tipo de vexame que está passando na Libertadores. Não pode ficar muito atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Existe essa preocupação, que até a parada do Super Mundial, o Flamengo tem que estar na liderança ou ali muito colado ao líder, sabe? Então essa é a expectativa. Então, respondendo a muita gente, sim, teve cobrança interna, sim, teve reunião entre José Boto e Felipe Luiz, sim, a relação continua muito boa. Então, eu não sou adepto do troca, Felipe Luiz bateu, não sou adepto disso, pelo contrário. Eu acho que oscilações vão acontecer. Agora, o trabalho do treinador e também do dirigente, no caso do José Boto, eles têm que trabalhar para essa oscilação não perpetuar por muito tempo. Ou seja, oscilou, já melhora logo, para evitar. Porque se continuar muito nessa oscilação, a tendência é a crise vir para cima. E sobre Gonzalo Plata, para finalizar, ele treinou hoje, quinta-feira, a tendência é que fique à disposição, sim, para sábado contra o Bahia, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia no Maracanã, mesmo sendo um jogo sábado, 9 da noite. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, pensando agora no jogo contra o Bahia, o Flamengo já está tentando se mobilizar, né, para essa partida. Foram vendidos mais de, se eu não me engano, pela informação que eu tenho agora, já atualizando aí do Vene Casagrande, já foram mais de 50 mil ingressos vendidos, tá? E um detalhe importante é quem apitará essa partida será o Anderson Daronco, ele que vai comandar a arbitragem de Flamengo e Bahia, que acontece no sábado às 9 horas da noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? E uma outra informação muito importante, a gente viu aí o Vene Casagrande falando sobre a reunião que teve, né, entre o José Boto e o Felipe Luiz. E a informação que a gente teve do All Sports, do crédito, deixo aqui o jornalista Mauro César, ele falou o seguinte, internamente o clima é de insatisfação
E o departamento de futebol já identificou que, mesmo em maio, o elenco ainda sofre com problemas físicos. Algo evidenciado na arrancada de Arrascaeta, que perdeu a chance clara de ampliar o placar na partida contra o Central Córdoba. A gente lembra, né, quando o Flamengo fez 1-0, logo em seguida o Arrascaeta teve uma grande oportunidade, ele cara a cara com o goleiro, e ele não tem característica de perder gols estando cara a cara com o goleiro, né? E aí ele acabou perdendo essa partida, ou melhor, perdendo esse lance na partida, né? Aí fala o seguinte, ó, além disso, o José Boto tem feito cobranças, principalmente para Felipe Luiz. Apesar de ouvir o dirigente, o técnico mantém suas convicções e pouco muda em suas decisões. A diretoria quer renovar o fôlego do time com atletas mais inteiros fisicamente e já mapeia o mercado em busca de reforço para a janela do meio do ano. Foi o que a gente falou aqui. Muita gente dizendo que o Flamengo havia desistido do João Félix, mas não desistiu. O Flamengo acho que vai intensificar as forças para tentar contratar jogadores pensando no Super Mundial de Clubes, que vai ser, cara, o Flamengo vai ter um desgaste muito grande. Se já tá assim em maio, meu amigo, imagine lá para agosto, julho, agosto, é complicado. Complicado. Então o Flamengo tá mapeando o mercado da bola. Nós vamos ficar de olho em todas as informações do Flamengo. Assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo e atualizando vocês aqui. Por isso, faz o seguinte, se inscreva no canal no YouTube, deixe o sino ativado e coloque a opção todas. Assim que a gente tiver mais informações, sempre que tiver informação do Flamengo, você vai estar recebendo aí no seu celular, no seu computador. Você torce pro Mengão, deixa aí o sino ativado, tá bom, nação? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que vem novidade pra você aí. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.